Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo nós vamos tratar de tributação, nesse caso tributação de fundos de investimentos imobiliários e vamos direto ao assunto. Vamos lá. Os fundos imobiliários, eles têm duas formas de tributar. Na verdade, duas coisas diferentes que vocês precisam separar. Uma delas é o ganho de capital, que é aquilo que é a diferença entre o preço de compra e o preço de venda. Então, quando você compra por 100, vendeu por 110, esses 10 você tem que tributar, tá? É o ganho de capital. Então, o ganho de capital é tributado em 20%, tá? E é a responsabilidade do investidor preencher o DARF e pagar. Calcular o imposto, preencher o DARF e pagar. Inclusive, na sua declaração de imposto de renda anual, tem uma aba lá, renda variável, aparece lá uma aba. Dentro de renda variável aparece um item, fundos de investimentos imobiliários, que você tem que preencher mês a mês. Então, faça um controle, abra uma planilha, tenha na sua planilha de controle uma aba fundos de investimentos imobiliários e controle os campos que você precisa. Quais os campos que eu preciso? Abre o programa de declaração de imposto de renda, olha lá os campos que estão lá. Monta a planilha como você achar que é melhor para você. Cada um deve montar a sua planilha da sua maneira. Não existe uma planilha genérica que funcione para todo mundo. Você vai ter uma curva de aprendizado muito grande, é complexo. E você montar uma planilha bem simples. Você vai ter lá o quanto você ganhou, o quanto você reteve de imposto, o quanto você pagou, qual é o valor que você tem que pagar, e a dia que você pagou. Você monta do seu jeito. Na declaração vai ter um monte de outros campos que talvez você não vá usar, então não faz sentido para você. Monta a tua planilha basiquinha lá e faz do jeito que você achar mais prático. É bem simples, tá? Então, primeiro passo, ganho de capital. Diferença entre o preço de compra e o preço de venda. Paga 20% do ganho de capital na guia no DARF. O código 6015. Preencheu a guia, pagou, acabou seu problema. Vence quando? Vence no final, no último dia útil do mês seguinte ao da operação. Então, as operações, por exemplo, realizadas este mês, vão vencer no último dia útil do mês que vem. Agora, a outra parte são os dividendos, é o rendimento, aquilo que todo mês pinga na tua conta, que os fundos imobiliários todo mês são obrigados a distribuir parte do dinheiro que eles recebem dos aluguéis e de outras fontes de renda. Você é obrigado a distribuir, o fundo é obrigado a distribuir. Então, quando o fundo distribui, isso são seus dividendos mensais e eles são isentos para pessoas físicas. Se o fundo tiver mais de 50 cotistas e nenhum cotista tiver mais de 10% do total do fundo. Então, se o fundo de investimento é tradeado em bolsa, tem mais de 50 cotistas e nenhum cotista tem mais de 10% do fundo, os rendimentos desse fundo para as pessoas físicas que fazem parte dele é isento. Você vai pegar esse valor e também vai ter um campo para você lançar na sua declaração de imposto de renda. Então, mantenha esse valor declarado e controlado na sua planilha de controle de fundos imobiliários, tá ok? Importante lembrar, muita gente aí pensa, eu tenho 50 imóveis na minha família, vou montar um fundo imobiliário que eu vou ficar isento. Não funciona assim por causa dessa regra que eu acabei de falar. Você tem que estar tradeado em bolsa, você tem que ter 50 cotistas e nenhum cotista pode ter mais de 10% do fundo. Então, muito cuidado com isso, porque muita gente confunde e acha que é moleza, um fundo de investimento imobiliário tem que fazer IPO, as coisas não são simples assim, tá? Pergunta que mais me fazem, fundo imobiliário tem direito à isenção dos 20 mil reais? Não tem. A isenção de 20 mil reais é somente para ações em operações normais. Não vale para ações em day trade, não vale para opções, não vale para fundos imobiliários. Fundo imobiliário não tem nenhum tipo de isenção. Tanto faz se é day trade ou se é swing trade, operação normal, não faz a menor diferença. As operações com fundos imobiliários são tributadas em 20% e ponto. No ganho de capital, tá? O ganho de capital é tributado dessa forma. Os rendimentos de fundos tradeados em bolsa são isentos para pessoas físicas. Vence no último dia útil do mês seguinte. Os prejuízos que você tem no mês podem ser abatidos com lucros futuros, ou seja, você teve prejuízo esse mês. Mês que vem, quando você tiver um lucro, você vai poder abater o prejuízo desse mês, mas não pode abater um prejuízo futuro. Tipo, esse mês eu tive lucro, aí mês que vem eu tenho um prejuízo, eu quero abater. O mês nem acabou, como é que você vai abater se você tem que pagar a guia antes do mês acabar? Não tem como fazer, isso não é permitido.
só é permitido abater prejuízos para lucros futuros. Então, prejuízo de mês passado, eu tive lucro esse mês, eu posso abater, tá? E lembre-se, o pagamento é responsabilidade do investidor. Você tem que calcular, você tem que preencher o DARF com o código 6015 e pagar no banco.